10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boa noite, amigos do programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos aqui, quarta-feira, dia do sofá e dia do programa Pauta Livre também, né? É nesse 19 de julho de 2023. O dia, embora tenha sido ensolarado, foi frio aqui na nossa região. E nós achamos por bem também colocar um abrigo, porque fomos malhados no programa anterior, por estarmos no privilégio de termos um ambiente climatizado aqui nos estúdios da nossa emissora. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Hoje começo parabenizando duas aniversariantes. São do sexo feminino. Uma é a nossa amiga, ali da moradora da Cachoeirinha, a Janaína Sadowski. Parabéns e um feliz aniversário pela data de hoje. Outra é uma pessoa muito especial, que é a minha irmã, a mais velha de 4 irmãs, a Cirlei Neves. Essa reside em Montenegro e aniversaria no dia de hoje. Então, minha irmã Cirlei, querida, e eu parabenizo, e os nossos amigos também estão cientes do seu aniversário, embora que nós tenhamos editado lá na nossa página do Facebook. Então, Cirlei, minha irmã querida, a mais velha das irmãs, que são 4, feliz aniversário nesta data. Mas esse estúdio lindo eu não deixei de apresentar a vocês nesse nosso preâmbulo. Lá no estúdio 1, aquele em que eu interajo com vocês, também temos um estúdio diferente. Mas o estúdio 2, aquele em que nós lemos a nossa sinopse, também, como sempre, a qualidade de som, qualidade de imagem, qualidade de estúdios. Mas tudo graças a vocês. E é a vocês que eu peço que devam curtir, comentar, compartilhar na nossa live, porque nós precisamos interagir, cumprimentar aos amigos, dar um parabéns, como é o caso daqueles que nós temos conhecimento, trazer algumas informações além das nossas, que também levamos a vocês. É uma troca de informações, troca de conhecimento e, consequentemente, cultura. Começo dizendo também que lá no sábado teremos na Grelhatos, na Vicente da Fontana, em Porto Alegre, um encontro dos amigos do curso de formação de sargentos da Brigada Militar de 1972, a turma Sesc Centenário, e já completou 50 anos. Lá estivemos nós, em Santa Maria da Boca do Monte. Mas vamos às notícias, que nós teremos na nossa sinopse em números. Aqui nós só comentamos o que será a nossa rotina no programa. Claro que se vocês quiserem levar para outro lado, mantenham contato, digam alguma coisa e nós vamos ao gosto de vocês. Se for o caso de falar de política, de polícia, de futebol, qualquer que seja, nós estamos dispostos a conversar. E com certeza todos os nossos amigos concordam com isso, porque não deixa de ser uma conversa entre amigos. Mas de notícias nós temos que, sob ameaça de prisão, o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, cancelou a viagem à África do Sul para a cúpula dos BRICS. Foi o que aconteceu também com o Maduro, quando não foi à Argentina numa reunião, porque ele está propenso a ser preso. Mas aqui no Brasil, ele teve todo o aparato e também foi recebido como grande autoridade da Venezuela. É a esquerda que está aí, né? O presidente Lula também diz que vê possibilidade de soluções para a Rússia, Ucrânia e Venezuela. Foi lá na cúpula que nós tivemos em Bruxelas, né? Mas entre a Rússia e a Ucrânia, conversas, não acontece. A guerra está cada vez
mais acirrada. Agora teve notícias também de que a Rússia colocou 100 mil soldados no lado leste da Ucrânia para um novo ataque. E a Ucrânia já disse que a Rússia se prepara para uma grande contraofensiva bem maior do que o início da guerra. Também aquele acordo dos grãos que foi desfeito pela Rússia, que daria salvo-conduto aos navios que estivessem escoando grãos da Ucrânia, uma vez que ela é a terceira maior exportadora de grãos do mundo. Terminou esse acordo lá na segunda-feira e navios já correm perigo e com isso aumenta os impostos, aumenta os valores e a fome do mundo, que muitos são abastecidos pelos grãos daquela região, poderão passar fome. É lamentável. Enquanto a Venezuela resolveu o problema dentro de uma ditadura em que o Maduro simplesmente tira do ar, torna inelegível aqueles possíveis candidatos opositores a ele. Então essa solução contra a esquerda ou contra o comunismo, que é o que ele impera, eu acho muito difícil que consiga contornar esta situação, pelo menos a curto prazo. Quanto à economia, a balança comercial deve ter um superávit recorde de 86,472 bilhões, mas não esqueçam que isso ainda é consequência do governo anterior, porque, pelo que nós vimos, o governo atual não está dando muito crédito ao agro. Também o líder do presidente Lula na Câmara diz que a adesão ao governo do Partido dos Progressistas e do Partido Republicanos está consolidada. É aquela lei do toma lá da cá e as conveniências. São partidos que jogam de acordo com a sua conveniência, né? Em Porto Alegre, hoje à tarde, notícia quentinha da hora, 5 mortos entre o confronto com a Brigada Militar de ocupantes de um veículo de uma facção do V7 da Vila Jardim, para quem conhece, que iriam atacar, segundo o serviço de inteligência da Brigada, elementos da facção dos Bala na Cara, lá na Alameda Sorriso, bairro Nonoai, em Porto Alegre, para quem conhece. Mas o confronto com a Brigada foi evitado. Foram também recolhidos e recuperadas 4 armas curtas e 2 armas longas. Foi hoje à tarde no bairro Nonoai. Parabéns para a Brigada Militar. Na zona norte de Porto Alegre já havia um protesto aí dizendo que num outro confronto, em outra oportunidade, ocorreu a morte de 3 adolescentes. A comunidade pede o apoio da brigada ou da polícia e depois fica fazendo protestos. Não é possível, é a sociedade ingrata. A polícia tem que atuar e tem que entrar em confronto com aqueles marginais que, na forma da lei, estão resistindo à lei, e os agentes têm que agir com dureza, porque senão sobraria para eles. É a luta pela vida também, né? O INSS estuda aceitar o uso do transporte público como prova de vida. É isso aí. Então, aquelas pessoas, ao invés de darem prova de vida, o uso com aqueles cartões de passagens ali poderão também servir como prova de vida. O WhatsApp teve alguns problemas no dia de hoje. Ele volta a funcionar e é uma falha que foi global, segundo as informações. Então, teve problema no WhatsApp, mas não foi problema no seu telefone, foi um problema global. O Corregedor Nacional da Justiça, ele dá 15 dias para a juíza da Lava Jato justificar a sua inércia quanto a possíveis crimes do ex-juiz Sérgio Moro. É assim, quando é contra alguém que é de direita, a justiça dá prazo. Agora, da esquerda,
os prazos são esquecidos, né? A Petrobras também anuncia para vocês, consumidores, uma redução de 7,1% no preço do gás natural. Mas se acalmem, ainda não será agora. Será a partir de 1º de agosto. A notícia já foi antecipada e quem vende gás sofre os problemas, porque agora, nesse período, quem não tiver necessidade não adquire gás. As revendedoras perdem muito quando esses anúncios são antecipados. O ideal seria que já anunciassem e já acontecesse essa redução de preço. Mas é o comércio, é desta forma. O governo federal também estuda uma ação para que autônomos participem do programa Minha Casa, Minha Vida. O Ministério Público Federal também afirma que seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro não estão sendo investigados, nem terão dados expostos. É um temor que, segundo uma primeira notícia, todos seriam investigados, mas, segundo eles disseram, não acontecerá. Também um esquema de manipulação de resultados de jogos de futebol é um alvo de uma operação policial aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul. Também meteorologistas explicam a recorrência de ciclones e apontam as previsões para o inverno e primavera. Diz que o El Niño ainda vai atuar. Também a Justiça Federal condenou um idoso por armazenar e compartilhar imagens de pedofilia aqui no Vale dos Sinos. E ele foi condenado há um tempo aí, mas em números, na nossa sinopse. O Rio Grande do Sul também registrou um crescimento nas vendas da indústria, do atacado e do varejo no mês de maio. Também um casal de traficantes foi preso com cocaína e crack em Paverama, no interior do nosso Rio Grande do Sul. Também em Porto Alegre foi aprovado um projeto que determina a perda da tutela para quem maltratar animais. Isso é em Porto Alegre, na nossa capital. Também foi anunciado em Porto Alegre que tivemos uma redução no número de mortes em acidentes de trânsito durante o mês de junho. E isso aí também é muito bom, porque houveram lá no ano passado muitas mortes e a fiscalização do trânsito deve estar surtindo efeito. O presidente Lula, ele compara a animais selvagens os envolvidos em suposta agressão ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Mas temos mudança no caso e poderão haver novas informações. E eu espero que toda essa presteza e toda essa dureza seja aplicado também em quem for o responsável. Também já tivemos algumas coisas que fogem ao normal da nossa justiça. Foram cumpridos mandados na casa, na residência das pessoas acusadas desse fato, mas segundo a imprensa não é bem assim. E alguns já comentaram que o filho do Alexandre de Moraes, do ministro, e até noticiaram que teria 17 anos, não, ele tem 27 anos, é bem adulto, e ele é que havia agredido algumas pessoas, e essas pessoas que discutiram com ele nem sabiam que ele era filho do ministro, e depois que apareceu o ministro. Isso aí são algumas testemunhas que já dizem isso, e uma identificada, que é um servidor da Assembleia Legislativa lá de Minas Gerais, que depois vai depor com essa versão. Então poderá haver uma inversão de valores, porque a imprensa já condenou as pessoas, falando como fato consumado, mas a justiça tem que ser feita. E agora a Polícia Federal, o ministro mandou que a Polícia Federal esteja no caso, né? Então já fazem logo o juízo do que aconteceu, mas poderão desenrolar, inclusive opositores se consternaram com o ministro, tipo Sérgio Moro,
O Augusto Aras, que agora também está na lista da possibilidade de ser indicado a ministro do Supremo no lugar da Rosa Weber. Um segmento do PT até apoia, mas parece que o presidente Lula não pensa desta forma. Mas vamos ver o desenrolar dos fatos. Nós esperamos que a realidade seja apurada. Realmente, assistindo a Globo News ali, e a gente vê o temor dos repórteres para dar uma informação da possibilidade de não serem os fatos conforme foram divulgados. Aí eles ficam todos temerosos, com temor de que possam ser, de alguma forma, penalizados. É a nossa imprensa que não pensa, às vezes, em divulgar a verdade. Também juízes federais cobram do Supremo Tribunal o julgamento imediato, que pode garantir férias-prêmio de 3 meses aos juízes a 5 anos, independente das férias. E ainda esses 3 meses poderão ser, a critério do juiz beneficiado, os juízes federais, né, à venda. Mas aí tem um impasse, que daí eles passariam do teto. Mas tudo isso ainda é uma decisão, e conforme eles querem que seja de imediato esse julgamento. Também uma agência meteorológica da ONU alerta para calor extremos na Europa, na Ásia e Estados Unidos. Cientistas, como nós falamos em outra oportunidade, já estão pensando uma maneira de colocar, não se sabe de que forma, uma barreira para que proteja dos raios solares o planeta Terra. Mas na ciência se espera tudo. O Conselho da Justiça Nacional abre um processo disciplinar contra a juíza Gabriela Hart, responsável pelos processos da Operação Lava Jato. É um complemento daquilo que nós já falamos anteriormente. A tarifa de importação de resíduos sólidos sobe para 18% a partir de agosto. Para incentivar mulheres no esporte, a Marta, aquela camisa 10 da seleção feminina, e feito um estudo, ela é a mais rica de todas as atletas atuais. Ela lança uma marca própria de roupa, mais dinheiro no seu bolso. Também após a demissão do Mano Menezes, tem novas mudanças no Internacional. A Copa do Mundo Feminina diz que lesões mamárias são comuns em mulheres no futebol. Também o Mano Menezes foi o 12º técnico a deixar o cargo desde o início do Brasileirão de 2023. O Ministério da Saúde prevê pagamento do piso da enfermagem a partir já do 1º de agosto. O ministro da Educação também diz que o fim das escolas cívico-militares no país não é questão política, mas sim pedagógica. Mas aqui, no nosso Rio Grande do Sul, vejam só, o CEPERS é contra a manutenção pelo governo do estado das escolas cívico-militares, quando que os professores, na real, gritam e clamam por mais segurança. E uma escola cívico-militar com certeza não precisa ter segurança na entrada. Os professores não vão temer ser agredidos de forma nenhuma. Mas, estranhamente, o CEPERS é contra essas escolas. O Ministério da Saúde também liberou 150 milhões para apoiar a vacinação no Brasil. O presidente Lula também confirma o encontro com o chanceler da Alemanha para dezembro. Estas são somente uma das notícias que nós estamos noticiando no nosso preâmbulo, mas teremos muito mais durante a nossa live. E é com isso que eu conto com todos vocês para que assistam. E é para lá que nós vamos.
Uma boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É com muita satisfação, emoção e alegria que nós estamos entrando no ar pontualmente 21 horas, em live com o programa Pauta Livre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Sempre com a qualidade que nós esperamos ter. 2 estúdios. O estúdio 1, aquele em que nós interagimos com vocês. O estúdio 2, em que nós lemos a nossa sinopse. Sinopse que nós trazemos muitas informações, muitas notícias, na área da polícia, da política, do esporte, saúde, guerra, para que nós estejamos informados de tudo o que está acontecendo. Tudo notícias do dia, quentinhas. Mas a pauta principal são vocês, eu conto com vocês. Que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo, converse com os amigos, estejam conosco. Então, vamos lá ao estúdio, porque o pessoal já está interagindo conosco. É para lá que nós vamos. Alô, amigos! Estamos apresentando o programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Lembrando sempre que as nossas lives são segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Deem aquele like de positivo. Além disso, curtam, compartilhem, comentem. E nós sempre com aquela qualidade, 2 estúdios. É esta a nossa programação. Continuem conosco e continuem na nossa live. É aí. Uma boa noite, pessoal. Agora sim, estamos ao vivo, aqui pelo Estúdio 2 da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos agora, vamos interagir com os nossos amigos. Embora que o pessoal hoje, eu acho que está meio 13 graus a temperatura, eu não vejo muito frio e não vejo por que eles estarem enclausurados. O pessoal está bem devagar, mas o nosso programa tem continuidade, nós temos muitas informações para ao longo da nossa programação, embora que o nosso preâmbulo já tenha dito muitas coisas que aconteceram no dia de hoje. Até o meu irmão exagerou um pouco. O Coronel Severo, ou FIFA para os amigos lá da Zona Sul de Porto Alegre, diz que já não assiste mais os jornais, o Jornal Nacional da Globo, mas outros noticiários ali, diz que não assiste mais. Que o nosso preâmbulo, está claro que nós não temos todos os dias, não podemos nos dedicar tão exclusivamente, claro que teríamos vontade, mas temos que ter uma pausa, mas nós tentamos fazer com que vocês fiquem bem informados. O nosso amigo Alexandre Marques já entrou no ar e logo nós estaremos respondendo, Alexandre. Nós já temos primeiro que responder aos nossos amigos, o casal 20 da Zona Norte, que começou o número 1, número 2, o Zé Sanguiné, que eu até havia falado, não apareceu. O nosso amigo Almeida, Alcides Almeida também estaria assistindo o nosso programa, mas será que ele está na moita, como em outras oportunidades? Também que nós temos a dizer a vocês, coisas que aconteceram hoje, que agora à tarde um confronto com a Brigada Militar, 5 mortos, facção do V7 da Vila Jardim, Zona Norte de Porto Alegre, iria para um confronto para bala na cara, lá no bairro Nonoai, Zona Sul, e a brigada interceptou 5 mortos, 4 armas curtas ou pistolas apreendidas e 2 armas longas. Parabéns, Brigada Militar. Em Bruxelas, hoje o presidente Lula terminou aquela cúpula lá e aproveitou, deu uma passadinha em Cabo Verde, ali na África. E pérolas nós teremos. Por exemplo, ele criticou o presidente do Chile. Diz que ele é jovem e afoito. Por quê? Porque, embora seja de esquerda, não concorda com o tratamento que a América Latina dá à Venezuela, comprovando que realmente existe uma ditadura, e com isso já foi rebatido e criticado pelo presidente Lula, uma vez que apoia a Venezuela, mas foi críticas que houveram. Também o presidente Lula,
aberração que ele falou também durante a cúpula, que Portugal, que o presidente aguardasse que logo teríamos mais imigrantes brasileiros em Portugal do que portugueses. Eu acho meio difícil. Nós temos em média 400 mil brasileiros que estão lá em Portugal, e Portugal tem aproximadamente 11 milhões de habitantes. Falta muito para isso, embora que Portugal seja o segundo país de imigração de brasileiros. Só perde para os Estados Unidos, mas está longe os números. Nando Reis, aquele cantor, também, num show que ele fez, tentou lacrar, malhando o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas foi vaiado pelo seu público. Mas a banda, de uma maneira bem inteligente, aumentou o volume para que as vaias não aparecessem no vídeo que foi feito. Mas mais um que tenta malhar em público e passa vergonha. Também, nessa passada do presidente Lula fora do protocolo, ele deu uma esticada até Cabo Verde, que é lá na África, e falando com o presidente lá, o José Maria Neves, mas não é meu parente. O José Maria Neves, ele foi muito infeliz. Ele disse que o Brasil agradecia aos 350 anos de escravidão dos africanos aqui no Brasil, que eles nos prometeram muito, produziram muito. Não, eles foram explorados e foram trazidos à força aqui. Aí nos deu a miscigenação, a cultura e a nossa altura, o nosso tamanho de pessoas. Foi muito infeliz. E é a pauta do dia, além de outras pérolas. Mas nós acompanhamos todas elas. Nós estamos sempre informando a vocês e atentos ao que está acontecendo. E agora, ao vivo, eu tenho que parabenizar a minha irmã, a Cirlei Neves, que mora lá em Montenegro, aniversário hoje, e também a Janaína Sadovski, essa nossa amiga e reside aqui na Cachoeirinha. Também que o ministro do Supremo Tribunal, Barroso, ele mudou o voto sobre o recurso de um ex-ministro do Lula, o Valdez Góes, sobre um arquivamento da cassação solicitado pelo Supremo Tribunal de Justiça por peculato. Mas após o governo Lula, ele mudou e apoia o arquivamento desse acusado, né, ex-ministro do presidente Lula. Mas o presidente Lula assumiu e ele mudou, engraçado, com os mesmos autos, mudou o seu voto. Também um marinheiro de 54 anos, um australiano, ele ficou à deriva no Pacífico, um mar violento e frio, com a sua cadela Abetz. Ele tem 54 anos, foi encontrado por um barco pesqueiro e ele ficou 3 meses à deriva. Diz ele que comendo peixe cru, ele e a sua cadelinha. Hoje também o senador foi ouvido, Marcos Duval, aquele que acusou a possibilidade de um golpe tramado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e também para gravar o ministro Alexandre de Moraes, mas ele já mudou 3 vezes o seu depoimento. Não sei se ele é vilão ou é mocinho, não se sabe, né? Mas ele hoje foi ouvido lá na Polícia Federal. Vamos ver o que ele falou. Mas depois de tudo isso, finalmente vamos lá ao Estúdio 1 interagir com os nossos amigos. O número 1 hoje foi a Janei Lima e logo depois é o Casal 20, na Zona Norte de Porto Alegre, o Capitão Henrique da Silva e Silva, Casal 20, aquele que é nosso, o Capitão Henrique, que nós somos da turma CFS 1972, lá de Santa Maria da Boca do Monte, turma Sesc Centenário de Sargentos da Brigada, Sargentos Combatentes, e nós temos mais um encontro, que sempre é mensal, lá na Grelhatos, na Vicente da Fontoura, em Porto Alegre. Então, nos encontraremos pessoalmente, já falei para esse casal, lá no sábado. Nós estaremos lá. Depois entrou, aí sim,
O Coronel Severo, meu irmão, bairro Guarujá, zona sul de Porto Alegre, à margem do Guaíba, lá onde ele se exercita na praça oferecida pelo poder público, às margens do Guaíba, todas as manhãs. Passa frio, passa calor, não importa, lá está ele. E ele exagerou um pouco, né? E ele diz assim: boa noite, um bom programa. Muito bom o preâmbulo do programa. Já não assisto mais ao Jornal Nacional para saber as notícias. Pauta Livre superou a todos. Parabéns. Muito obrigado. E o fundo, esse aqui é um dos estúdios, mas aquele do preâmbulo hoje também, lindíssimo. Estúdio 1, estúdio 2, cada um mais lindo que o outro. Essa é a qualidade do nosso programa e assim nós queremos continuar por muito tempo. Claro que nós não temos o programa todos os dias. Temos que dar uma folga ao apresentador, mas segundas, quartas e sextas, 2 dias, 3 dias da semana, acredito que seja suficiente para facilitar o pessoal que não tem tempo para ler notícias, só vem as manchetes, e nós vimos algumas coisas, a manchete, claro que tem, essas têm prioridade também no nosso programa, mas aquelas que estão na entrelinhas que o pessoal quase não lê, ou a imprensa quase não divulga, e nós estamos aqui para isso. Depois o Alexandre Marques. Hoje o nosso público está muito pequeno, parece um público de sexta-feira. Quarta-feira, dia do sofá, eu não sei o que está havendo. E a temperatura 13 graus, nem é frio, nós estamos no Rio Grande do Sul. E isso aí, numa noite de inverno, para nós tiramos de letra. Se fosse o caso do nosso amigo João Batista, lá de Arujá, São Paulo, eu até ia considerar isso aí. Mas nós, gaúchos, não tem cabimento. Alexandre Marques, co-irmão de divulgação, expert na área do esporte, do Expresso da Várzea. Ele diz assim: boa noite, Severo. Chegou esse momento no aeroporto, retorno do treinador Eduardo Cudê. Vamos torcer para ter resultados mais rápidos possíveis. Logo, logo a Libertadores está aí, as oitavas de final, e tem que recuperar. O brasileiro ainda teria um tempo para recuperar, mas na Libertadores não. Agora é aquela mata-mata, e River não é coisa fácil. E ele diz assim: hoje é o dia do futebol sem jogos da dupla Grenal. São outras competições, né? E a dupla Grenal não está nela, né? E então, melhor para que nos dediquemos quase que exclusivamente ao nosso programa Pauta Livre. A nossa sinopse hoje está muito rica aí. O meu amigo Alcides ainda não entrou conosco, diz que estaria. O Zé Sanguiné, não sei o que está vendo. E o Laurino Spitz, de Nova Santa Rita. São pessoal que estariam conosco hoje. Mas vamos lá ao Estúdio 2, e assim que eles entrarem conosco, além de, se vocês divulgarem no nosso link, poderemos ter mais espectadores. Por exemplo, que o ministro Gilmar Mendes, lá no sábado, no dia 15, numa entrevista em live, e ele disse assim: da prerrogativa dos advogados ligados à esquerda. Essa era a live que ele estava fazendo com advogados da linha de esquerda, né? E ele criticou a Lava Jato. Ironizou que Deltan Dallagnol, aquele deputado que foi cassado, e ele disse: ele não fez pedidos como o Jair Bolsonaro, e recebeu milhões de reais em sua conta por Pix. E sabendo disso, o ministro Gilmar Mendes largou essa pérola, disse assim: ele disse receber uma chuva de Pix após ter sido cassado. Agora ele já pode fundar uma igreja. Ele foi multado, como os senhores sabem, mais de 2 milhões para devolver aos cofres públicos. Em função de diárias, foram todas a serviço. Não foram corrupção nem nada. Eram diárias pagas a procuradores na investigação da Lava Jato, que surtiu muito efeito e um retorno de muitos bilhões aos nossos cofres públicos. Mas o ministro Gilmar Mendes ironizou a ele, e vocês sabem que ele tem uma religião e também as religiões em si. Embora que nós sejamos um país laico,
Mas nós não podemos, em hipótese alguma, nós cidadãos, não podemos fazer isso, que é contra a lei. Imaginem um ministro do Supremo Tribunal Federal. A PGR disse que havia pedido que o TikTok e o YouTube identificasse todos os seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi um pedido feito ao Supremo Tribunal Federal. Mas agora já desfizeram isso aí. Disseram que não é bem assim. Também das notícias na área da polícia, uma execução que houve a tiros a 2 homens numa lavagem de carros. A brigada já prendeu, foi em Caxias do Sul, no nosso Rio Grande do Sul. A brigada já prendeu um homem e o carro que foi usado nesta execução, e preliminarmente a polícia pensa que pode ser um acerto de conta entre facções. Aconteceu ontem e o carro era roubado. Ontem também a Rússia atacou portos com depósitos de grãos da Ucrânia, um dia após o término do acordo dos grãos, que em represália aos ataques à ponte da Crimeia. Foi o segundo ataque que ontem houve por drones feito pela Ucrânia na ponte da Crimeia, que liga a Crimeia ao continente russo. Então, em represália, continua isso aí da Rússia, né? O embaixador Sérgio França e um grupo de parlamentares irão a Nova York, ao Comitê de Direitos Humanos da ONU. Será lá no dia 21 de julho, já está agendado, 21 de julho às 10h45 dos Estados Unidos, para denunciar o que eles acham que algumas decisões do ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes. Sérgio Roberto Cardoso, o Escobar brasileiro, major que forjou a morte, forjou a morte para que a sua viúva recebesse pensão, e uma decisão de um juiz, que ele receberia 1,5 milhão dos cofres públicos. Mas como ele está preso no exterior, um juiz do Mato Grosso decidiu que o dinheiro fosse sequestrado. Mas se sabe que a decisão foi que ele teria direito. Por acaso posto em liberdade, esse dinheiro, embora sequestrado, seria dele. É o que eu penso. Um daqueles líderes do MST, o José Rainha, ele pediu ao Supremo Tribunal para não ser obrigado a comparecer e nem a depor na CPMI do Ministério do MST na Câmara. Vejam só, e ele é uma liderança do MST. Como é que essa CPI vai resolver alguma coisa se não houve os diretamente envolvidos? 21h40. E vocês, se tiverem que interagir, interajam conosco. Também que começou nessa segunda-feira, o governo desenrola, aonde 2.500.000 pessoas que deviam até R$100 foram perdoados. Mas aí, quem perdoado por quem? E essas pessoas de quem eram devedores? Isso quer dizer o que? Está beneficiando quem não paga, embora seja um valor pequeno, até R$100. Mas perdoar a dívida, se fosse renegociado, tudo bem, em valores ou um longo prazo para que fizesse. Agora, simplesmente abonar a dívida está dando força aos devedores, e os bons pagadores pagam com isso. Vou dar uma ida lá no Estúdio 1, porque o capitão Luiz Henrique é lá do nosso amigo lá de Niterói, Canoas, Henrique da Silva e Silva, e ele diz assim, da mesma forma que o Coronel Severo, também não assisto o Jornal Nacional e tomo ciência das notícias através do programa Pauta Livre. Poxa vida, vindo do Henrique, tudo bem. Eu colocava em dúvida vindo do meu irmão, que tem uma questão de sangue e defesa da família.
Mas agora dito pelo o meu, embora que seja amigo, que pode ter alguma desconfiança, mas nada a ver, é a opinião do Henrique, então tá bom, e nós tentamos. A nossa sinopse está muito enriquecida de notícias. Claro que nós não conseguiríamos nem lê-la na íntegra, mas nós damos informações daquilo que interfere no nosso cotidiano ou saibamos o que está acontecendo. E nessa época muito conturbada, a política inevitavelmente é o que interfere e está sempre na pauta do nosso dia. Pérolas acontecem a todo momento, principalmente pérolas do nosso presidente, que é o presidente do Brasil, é o nosso presidente, o presidente Lula. E nós atentos, olhando e assistindo todos os noticiários, olhando e assistindo também na internet, tentamos ter um pouco para dar informações a vocês, um pouco de conhecimento. Muito pouco, claro que está longe de ter tudo o que acontece, mas nós tentamos. Mas é uma hora de programa, o nosso preâmbulo dá uma luz do que nós falamos. E depois nós tentamos complementar aí em números, que o pessoal só vê o trailer e depois fica preocupado. Quais são os números? Por exemplo, agora, um pouco antes de começar o nosso programa, o cinismo do nosso governador Eduardo Leite. Índice zero de reajuste ao funcionalismo público, reduzindo o seu salário. Por quê? O salário do funcionário público, dentre eles eu estou incluído, porque aumentou a contribuição do IP Saúde, além de muito inédito cobrado dos dependentes. Mas hoje foi anunciado um reajuste ao salário dele, ao seu vice, aos secretários e aos deputados. Que coisa linda! Não tem dinheiro para pagar o funcionalismo público, mas essas pessoas que estão assessorando ele e talvez até os CCs, para isso ele tem. Parabéns, governador Eduardo Leite, o senhor é muito persuasivo. O senhor é um exímio político, com certeza. Das coisas que se diz, que o senhor diz, poucas coisas são confirmadas, como que não aceitaria reeleição. Mas parabéns, o senhor foi reeleito, é o governador mais jovem da história do Rio Grande do Sul, tem muitas credenciais e muitos méritos, com certeza. O seu lado político é impecável. Agora, quanto ao funcionalismo público, eu não diria a mesma coisa. Eu não seria seu eleitor em hipótese alguma, e não serei, nem agora e nem no futuro. Agora o senhor é presidente nacional do PSDB, dos tucanos. Aquela aspiração de ser presidente deve ficar meio longe disso, mas essa aspiração o senhor tem, com certeza. Nós sabemos e nós conhecemos a sua maneira de agir. Embora que nós o defendamos naquela ofensa que agora vai ser assessor de comunicação do presidente Lula, ali junto ao Paulo Pimenta, que é o John Williams. Nesse caso nós não concordamos. Agressões, ofensas nós não aceitamos de maneira nenhuma, mas a realidade do que está acontecendo, esse sim, esse nós criticamos, temos a nossa opinião e não mudamos. Senhor. Tem algum mérito, o senhor tem, até por continuar com as escolas cívico-militares, foi a razão de ser criticado pelo John Williams, aquele que se exilou por conta própria e agora voltou em um grande cargo, saiu daqui como homem do PSOL, deputado federal, e voltou como petista. Mas são pérolas que acontecem na nossa política, mas nós criticamos os políticos, venha de onde vier as coisas que nós achamos erradas. Assim nós continuamos com o programa Pauta Livre, enquanto tivermos essa liberdade. Nessa democracia, não sei não até quando nós a temos. Enquanto tivermos, estaremos aí. Vou lá ao Estúdio 2, dar continuidade na nossa sinopse. Por exemplo, que eu já havia comentado anteriormente, assistindo a CNN Brasil, sobre o fato que seria da agressão ao presidente, que aconteceu lá na sexta-feira, em ofensas a ele e ao filho dele, do Alexandre de Moraes.
Os repórteres desconversam, dão opiniões sem qualquer colocação, temerosos de sofrer alguma penalidade. A Polícia Federal cumpriu mandado de busca, ainda continuando desse caso, mandado de busca e apreensão na casa do casal. Foi lá em Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo, apreendendo documentos, celulares e computadores, com ordem do presidente Supremo, mais autorizado pela presidente do Supremo, a Rosa Weber. É isso aí. E muitas pessoas já estão penalizadas pela agressão, que eu não sei se houve, mas Arthur Lira, o Augusto Aras, da PGR, até Sérgio Moro já defenderam e disseram que é uma afronta à democracia. O presidente Lula também disse lá em Bruxelas: o rico tem duas alegrias. Primeiro, de tomar dinheiro emprestado e não pagar. Isso é mais uma das pérolas ditas lá em Bruxelas, nesse encontro da cúpula. Por exemplo, a Rússia está colocando, a guerra está acirrada, embora o pessoal pouco comente. E nós nos interessamos porque é uma possibilidade até de haver uma terceira guerra mundial. Claro que isso aí é coisa muito lamentável, mas a possibilidade pode existir. Inclusive na guerra, se acontecer um confronto entre potências. Por enquanto é uma potência a Rússia contra a Ucrânia, que não seria uma potência, mas está se defendendo e foi um país invadido. Mas agora a Rússia está colocando 100 mil soldados ao leste da Ucrânia. E a Ucrânia também se queixa dos blindados que foram doados pela França. É o AMX-10RC. Eles são inadequados para o combate moderno que está acontecendo lá na Ucrânia, porque a sua blindagem é muito fraca e ele é muito leve, porque ele é um blindado que foi feito para atirar parado, como um franco atirador, e lá ele tem que se movimentar. Ele seria para atacar outros tanques e depois se retirar com velocidade. Então ele tem uma boa velocidade, uma boa tecnologia, um bom armamento, e ele é veloz, mas não serviria para essa guerra da Ucrânia, e em razão do território enlamaçado, com neve e tudo, eles estragam e a Ucrânia não tem essa manutenção. É a queixa dos ucranianos nesse presente, a doação desses blindados feito pela França para eles. Eles não concordam. É o AMX-10RC, os blindados. Agora sim, vou lá no estúdio 1, porque já faltam 10 minutos, e entrou o nosso amigo que eu havia cobrado a sua presença. É ele, o nosso amigo Alcides Almeida Correia, dizendo assim: boa noite, amigos do Pauta Livre. Severo, vou colaborar com o Pauta com uma humilde frase filósofa, uma frase filosófica, desculpe, a minha leitura, embora que tenha escrito com letras garrafais, às vezes a minha visão ainda me engana. E ele diz assim: a melhor maneira de ser feliz é contribuir para a felicidade dos outros. Confúcio, pensador chinês, e realmente eu concordo com gênero e número. A felicidade dos nossos amigos ou que nos rodeiam, com certeza é a nossa felicidade. Não adianta nós estarmos abastados, às vezes com muita saúde, muito dinheiro e alegres, e os nossos amigos paupérrimos, doentios e tristes. Então, concordo com esse pensador, o Confúcio, da antiga, mas fala exatamente o que nós pensamos no dia de hoje. Muito obrigado por essa pérola aí, Alcides. O Alcides Almeida Correia é aquele, o nosso contador. Almeida Contabilidade é aquele que nós precisamos dele a todo momento, pessoa física e pessoa jurídica, em que nós indicamos.
Logo, logo, a todo o programa, sempre nós colocaremos a tua edição aí, pelo menos uma vez por semana, Alcides. Aguarda, que tem muito serviço para que tu faças e a qualidade é reconhecida por nós. Retorno então aqui ao estúdio 2, quase ao término do programa. 21 horas e 52 minutos. Se apressem para falar conosco. Por exemplo, aqui terminou a cúpula CELAC e União Europeia. Embora que aquela saidinha e depois fora do protocolo, o presidente Lula e a Janja deu aquela passadinha em Cabo Verde, ali na África, né? E pouco se falou ou alguma resolução entre a guerra Rússia e Ucrânia. E também a Nicarágua se negou a opinar. O Daniel Ortega, um dos grandes ditadores, se negou até a opinar sobre alguma coisa que foi comentado, embora que não tenham resolvido nada. O presidente do Chile, o Daniel Boric, embora seja de esquerda, ele disse que a América tem que ser dura em relação à invasão russa. E também, só que de direita, também o presidente do Uruguai se postou dessa forma, que tem que ser duro em relação à Rússia, que foi a invasora da Ucrânia, e a razão por que estão acontecendo esta guerra tão acirrada. Também na Câmara de Vereadores de Araçatuba, lá em São Paulo, mais uma pérola, eles receberam uma decisão unânime do Tribunal de Justiça de São Paulo ante uma ação do Ministério Público, proibindo, vejam só, proibindo de aplicar no início das sessões, que faziam sempre, invocando a proteção de Deus, alegando que o Brasil é um país laico e que não poderia botar invocando a proteção de Deus, dizendo que isso poderia uma tossidinha e uma aguinha, sem logo ainda, hein? Diante dessa pérola aí da justiça, cheguei a dar até uma tossida e irritar a minha garganta. O que eles dizem, eles dizem que isso poderia interferir na liberdade religiosa e fere a autonomia. E o Brasil é um Estado laico. Foi o que eles disseram dentro dessa decisão. Mas não esqueçamos que esse clamor a Deus e pedido a proteção de Deus está na nossa nota de R$100. Então temos que falar com o Tesouro para que mude e altere a nota de R$100. E também que no início da nossa Constituição, mais uma tossida, não é possível. E também que no início da nossa Constituição também está escrito: Deus seja louvado. Será que o Tribunal de Justiça de São Paulo também vai pedir que retire isso? Eu também recomendo noticiários muito bom, a Gazeta do Povo. Além de ser um jornal, você pode assistir no YouTube e nos deixa muito bem informado em todo sentido, e eu recomendo. Assistam no YouTube e também, se for o caso, assinem. Vale a pena. São notícias coerentes, repórteres muito bons e nos deixam bem informados do que acontece no nosso dia a dia. A presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, comparando o 8 de janeiro ao ataque dos Estados Unidos ao Pearl Harbor. Mas não tem cabimento. Não houveram nenhuma morte, houve depredações, mas já foram consertados. Mas lá em Pearl Harbor, houve a morte de mais de 2.000 soldados americanos. Uma infelicidade imensa nesta comparação da ministra presidente do Supremo, Rosa Weber. Ela ainda continua até outubro. E vejam a possibilidade do seu substituto,
Roberto Barroso, aquele em que está sendo pedido impeachment por muitos políticos e entraram com o pedido de impeachment e estão exigindo que o Pacheco encaminhe esse pedido. Mas ele está sujeito lá em outubro a assumir presidência do Supremo. Ainda repercute o presidente Lula ter dito que Zanin não era seu amigo, lembrando que em seu casamento só tinham convidados aquelas pessoas bem próximos. E ele estava lá, o Zanin, no casamento do Lula e a Janja. E muitos convidados. Então, aquela dele dizer que o Zanin, embora indicado que não seria seu amigo, não. É seu amigo íntimo. Basta dizer que era só um grupo seleto a comparecer nesse seu casamento. E ele estava lá, o seu advogado na Lava Jato e agora presidente do Supremo Tribunal Federal. Lembrando que amanhã, 20 de julho, é o Dia do Amigo. E nós, amigos, estamos aqui. E falando em amigo, apareceu um amigo que há muito tempo não interagia conosco. Ele é lá de Canoas. E quase ao término do programa, é o Paulo Renato da Fontoura, dizendo assim: boa noite, meu amigo Pepe. Grande abraço. Muito bom esse programa. Muito obrigado. E Pepe, como já sabe, porque até o meu e-mail, que é Pepe Severo, eu digo Pepe, mas o apelido é Pepe desde a infância. E ele é um dos amigos, guarda municipal lá da cidade de Canoas. Sofreu muito para um convite que já deve ter vencido. Eu também tive o convite e consegui vencer. Estamos aqui firmes e fortes. Então, nosso amigo Fontoura, embora eu veja algumas edições deles ali no Facebook, aqui no nosso programa, há muito tempo ele não comparecia. E ele mora lá em Canoas. Então, boa noite, Fontoura, e muito obrigado por estar conosco de retorno. O nosso amigo, o programa Pauta Livre continua cada vez com mais qualidade. Estamos sempre pelo canal do YouTube e a qualidade dos estúdios cada vez melhor. Então é isso aí. Muito obrigado, boa noite por estar conosco. E um antigo parceiro de dupla do meu cunhado Vitor Paulo Mendes. Boa noite, obrigado por estar conosco, Fontoura. É isso aí. Então tá, agora retorno então ao Estúdio 2, quase ao término, 22 horas. Para terminar, então, o nosso programa Pauta Livre, que tudo que é bom tem início, meio e fim. Tivemos um bom início, um meio do programa, hoje até com o Paulo Renato conosco, que não é o meu cunhado, Paulo Renato Mendes lá, é o Paulo Renato, ali de Canoas também. Muito obrigado por estar conosco. Então, para terminar, o Putin, ele, sob ameaça de prisão, cancelou a sua viagem à África do Sul para a cúpula dos BRICS, com medo de ser preso. É isso aí. Então, nós encerramos o nosso programa hoje, mas lembrando que quarta-feira, como hoje é 19, lá no dia 21, sexta-feira, estaremos aqui novamente. Programa Pauta Livre, o nosso encontro 21 horas. Muito obrigado por vocês que estiveram conosco. Divulguem o nosso link, porque estaremos também em outra oportunidade. Pauta Livre que se despede e que vocês estejam com Deus. Deus está sempre conosco. Ele é quem nos conduz e nos guia. Nosso muito obrigado, boa noite, muita saúde, alegria e paz a todos vocês. Até Pauta Livre que se despede e o encontro, não esqueçam, sexta-feira, aquele velho sextou, mas vai ser lá no dia 21. E até lá, aguardo vocês. Boa noite!